A paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos felizes em estar aqui mais uma vez, a segunda quinta-feira que a gente está fazendo essa live, e felizes, né? Porque Deus nos concedeu mais uma quinta-feira para poder estar trazendo a mensagem de Deus para a tua vida. Hoje nós estaremos falando sobre ansiedade, suicídio, né, na questão espiritual, na questão da Bíblia, homens da Bíblia que passaram por angústia, aflição, tristeza, e também deixar para você que está aí do outro lado uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, para que você também entenda que precisamos procurar especialistas, médicos, para que eles possam também nos dar um respaldo do que está acontecendo na vida da gente. Amém? Eu sou Arnoldo, sou auxiliar de escala, como eu falei quinta-feira passada, aqui na Debras Ministério Madureira do Jardim Bela Vista. Eu e meu amigo aqui, o Alan, eu e ele começamos esse projeto, e nós acreditamos que Deus já está selando o projeto conosco. Já selou, na verdade, né, esse projeto com a gente, e acredito que várias e mais quinta-feira a gente vai estar aqui falando de Deus para você. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, Alan Moraes que vos fala, como já foi dito. É um prazer estar convosco nesta noite, mais uma vez, mais uma quinta-feira, para poder falar um pouco da palavra de Deus, compartilhar com você. Pedimos a você que deixe aí nos comentários pedido de oração, aquilo que você necessita. Nós vamos estar orando por você ao final desta live, e que você venha estar compartilhando também essa live com alguém, para que mais vidas venham ser abençoadas pela palavra de Deus. Como já foi dito pelo nosso irmão Arnoldo, nós vamos tratar hoje de um assunto muito delicado, um assunto que infelizmente tem assolado muitas vidas e muitos cristãos também, e nós vamos estar tratando hoje, que é sobre a ansiedade e sobre o suicídio. E neste momento nosso irmão Arnoldo vai estar falando um pouco para nós sobre a ansiedade. Amém, Arnoldo? Amém, glória a Deus. Eu queria falar um pouco da ansiedade, contando um pouco do meu testemunho. Eu fui acometido por essa síndrome de ansiedade, esse transtorno, há uns 4 meses atrás. Eu vinha muito afobado, trabalho demais, faculdade, estudo, e tudo envolvendo minha cabeça. E quando a gente é dono de uma empresa, tem boletos para pagar, tem cheques para pagar, e família por trás da gente, que a gente precisa também, né, tá dando carinho, amor. E nessa caminhada eu fui ficando nervoso, ficando apavorado, ficando sem saber o que fazia por causa dessa pandemia. As vendas pararam, o comércio fechou, e eu comecei a ficar desesperado. E chegou um certo dia que, quando eu vi que já não dava mais, foi quando me deu um ataque, o primeiro ataque de ansiedade. Porque a ansiedade é assim, a ansiedade todos nós temos tristeza, todos nós passamos por dificuldades na vida, e todos nós ficamos ansiosos por que vai acontecer amanhã. E o que aconteceu? Isso estava acontecendo em mim com uma frequência muito grande. A todo momento eu tinha esse problema. Cedo, à tarde e à noite ficava muito nervoso, né? Até qualquer coisa que minha esposa falava para mim, minhas filhas falavam para mim, clientes da loja falavam para mim, eu ficava muito nervoso. Eu via estoque na loja e eu não conseguia ver o estoque baixando, não conseguia ver vendas na loja, só conseguia ver estoque. E eu me deparei com uma situação
de estresse. E o estresse me ele ocasiona nas pessoas coisas diferentes, né? Dependendo do sistema imunológico da pessoa, o estresse ele causa algo diferente em cada pessoa. Tem pessoa que fala para mim que sente muita dor de cabeça, pessoas que falam para mim que sente muita dor no peito, e eu senti no meu ouvido uma surdez e começou a adormecer o lado da minha face. E eu fiquei nervoso, achando que aquilo ali estava acontecendo alguma coisa comigo. E eu fui, ao invés de ir até o médico me diagnosticar com uma pessoa que conhece da situação, eu fui para o Google procurar o que é que estava acontecendo comigo. E aí o que aconteceu? Eu cheguei no Google numa certa feita, pedi para ele o que está acontecendo comigo, e o Google falou para mim que poderia ser câncer. E tudo envolveu na minha vida. Daí disparou o gatilho da ansiedade. Quando disparou o gatilho da ansiedade, Alan, aí o pior aconteceu, né? Aí eu não conseguia me controlar mais. 4 horas da manhã eu acordei. Nesse dia que eu vi que era câncer de noite, eu acordei 4 horas da manhã, eu acordei com uma crise de ansiedade muito grande, minhas pernas gelaram, meu peito apertou, minha garganta fechou, e eu desesperado, falei, eu vou morrer, né? E me causou uma crise de pânico também, porque eu não sabia se aquilo que estava acontecendo era câncer de verdade em mim, né? E não procurei o médico, fiquei sentindo aquela ansiedade, e depois de 3 dias eu fui procurar o médico, mas depois de 3 dias eu já estava numa situação de apavoro, numa situação de delírio, né? E fui procurar o médico, e achando que o médico ia falar para mim que eu ia me curar naquele momento, ele ia me dar um remédio e ia me curar. E o médico pediu exames, e pedindo esses exames, eu saí de lá sem ter noção de que eu ia melhorar mesmo, né? Aí numa quarta-feira à noite, desencadeou mesmo a ansiedade. Aí minha esposa ligou para irmã Noêmia, queria agradecer ela. Irmã Noêmia, muito obrigado pela sua ajuda. Não sei se você está assistindo a gente aí ou você vai assistir, mas eu gostaria de dizer muito obrigado pela sua ajuda, por tudo que você fez por mim, né? Me ajudando conversando com o médico lá do municipal, para mim chegar lá e já ser encaminhado para a médica certa. E eu fui parar na ala psiquiátrica lá do hospital municipal. E chegando lá, fui medicado. E a doutora lá, né, me pediu para mim ir atrás de uma psiquiatra. E aí eu fui atrás de uma psiquiatra. E essa psiquiatra falou para mim: isso é transtorno de ansiedade. Então o que é transtorno de ansiedade? É tudo envolvido na tua vida, é tudo, problemas que você passa, dívida que você adquire, achando que você vai pagá-la, porque você adquire uma dívida, né? Hoje num país tão consumista que nós estamos, a gente, antes de receber o salário, a gente já gastou ele mentalmente. Já prestou atenção? Antes da gente gastar, antes da gente ganhar o salário, a gente já gastou ele, a gente já entrou no Google, no site da Magazine Luiza e já gostou de uma fritadeira elétrica, já gostou de um negócio, já gostou de outro. E o que acontece? A gente começa a se preocupar, né? Sim. E essa preocupação é o que desencadeia, que vem a desencadear a ansiedade, né? Porque a ansiedade ela vem de três formas. Ela vem hereditária, ela vem ambiental e ela também vem psicológica. Hereditária, talvez a sua família tenha,
Não são todos que podem desenvolver a ansiedade, tá? Não são todos que podem desenvolver a ansiedade, porém é mais provável que desencadeie a ansiedade. Setor ambiental também, por causa das dívidas, por causa da pandemia, por causa de várias outras coisas, e o problema mesmo psicológico, que daí é do próprio ser humano, né? Da própria cabeça, que desenvolve esse fator, e é muito desgastante, desgasta mesmo a pessoa, né? A gente acorda cansado, a gente acorda com o coração acelerado, acorda com a boca seca, se acorda sem saber como vai ser o seu novo dia, porque quando você está ansioso é uma coisa, agora quando você está com síndrome de ansiedade é totalmente diferente. Sabe, é terrível, bexiga solta, desencadeia a vontade de ir no banheiro fazer xixi a todo momento, seus músculos ficam contraídos porque você não sabe o que vai acontecer, e nessa dos músculos contrair, então a todo momento você está cansado, a todo momento você está estressado, a todo momento você está nervoso, porque você não tem aquele relaxamento muscular, né? É bem complicado. Sim. É bem complicado, mas é uma coisa para nos falar. É interessante que você comentou sobre a ansiedade, que nós trabalhamos 30 dias e antes de receber o nosso salário nós gastamos o dinheiro mentalmente, né? É bom falar isso aqui, que existe um poder muito forte em nosso pensamento, em nossa mente, e no entanto que a Bíblia nos fala, Arnoldo, que nós precisamos ser renovados, ser transformados pelo nosso entendimento. Como que nós gastamos o dinheiro que nem está em nossas mãos ainda, né? Gastamos mentalmente. Muito interessante aqui esse ponto de vista que o Arnoldo comentou, porque eu trabalho em uma empresa e tem colegas de trabalho que chega às vezes na metade do mês. Na metade do mês eles já estão preocupados com o pagamento do próximo mês. Eles já estão preocupados quanto que vai receber. Alguns pegam a calculadora e ficam somando para saber quanto que vai receber, quanto que será descontado, sabe? E teve uma vez que eu conversando com um colega, ele preocupado, eu quero saber do dia 5, né? Eu falei, por quê? Pagamento. Eu falei, mas peraí, você já está preocupado com o pagamento? Ele, claro. E eu falei assim, mas as suas dívidas, quando que vence as suas dívidas? Tal dia. Eu falei, você está preocupado com o pagamento, sendo que a dívida vence depois do dia que você vai receber? Tá vendo? Então eu acho interessante esse ponto de vista que você abordou, porque são coisas pequenas dessa forma que pode gerar um grande problema lá na frente. Concorda? Concordo. Uma situação muito pequena, extremamente pequena, absurda, vamos dizer assim, que futuramente pode se tornar um grande caos, né? Numa situação bem pior, né? Numa ansiedade atacada, né? Numa situação muito mais complicada, por causa de uma situação pequena que a pessoa não teve a renovação no entendimento, né? Em alguns casos, igual a Bíblia nos ensina, está ali com aquela preocupação e aí acaba não cuidando, não tratando, e aí se prejudica lá na frente, né? Sobre a ansiedade. Que você falou esses dias sobre a educação financeira. A pessoa tem que ter uma educação financeira para que ela consiga, né, ter uma vida social melhor, né? Exato. Porque a pessoa ganha, vamos supor, uma base de 1.500 por mês, mas ela esquece que ela tem aluguel, ela esquece que ela tem água, luz. Hoje todos pagam, pelo menos eu acredito que a maioria das pessoas paga a internet. Sim. Né? Ela tem que fazer uma compra, então não sobra tanto, né, para a pessoa gastar. E a pessoa, antes desse dinheiro chegar, a pessoa já gasta, né? E aí o que acontece? Aí já entra a parte do transtorno do sono. Sim. Que a pessoa passa noites e noites e noites e noites de sono sem dormir, pensando que a pessoa vai... você não consegue dormir, você não consegue deitar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz se você está devendo para alguém.
Verdade. Bem, pelo menos eu não consigo dormir em paz devendo, sabendo que eu estou devendo, então eu fico fazendo plano, como que eu vou pagar essa pessoa? Aí o que acontece? Aí você consegue um serviço secundário, você procura um serviço secundário, aí já começa a te afundar, porque você para de ir à igreja. Sim. Aí vai só piorando a situação. Você para de ir à igreja. Sim. Por algo pequeno que podia ser resolvido lá atrás e não foi resolvido. Verdade. É. Uma brecha que não é tapada pode ocasionar um grande desastre na frente. Lá na frente. Que essa brecha poderia ser tapada lá atrás. É isso aí mesmo, é mais ou menos isso aí. É educação financeira. A pessoa tem que se educar financeiramente, começar a analisar como que ele vai gastar, de que forma que ele vai gastar, porque isso aí atrapalha até dentro de casa familiarmente, porque você começa a discutir com a sua esposa, né? Porque você está trabalhando, ela está ganhando um certo valor e você está ganhando outro, e você começa a trabalhar num trabalho secundário, aí você quer colocar ela para trabalhar num serviço secundário. Sim. Aí tua filha fala: pai, me dá um tênis, eu vou arrancar dinheiro da onde? Né? Aí você começa, até dentro da sua casa, começa a atrapalhar as coisas dentro da sua casa. Sim. E falando aí sobre a ansiedade, igual o nosso irmão Arnoldo comentou, falou sobre a boca seca, que é um dos sintomas, né? Tem aqui alguns dos sintomas da ansiedade. Ela pode também alterar o batimento cardíaco de uma pessoa, né? Pode ocasionar problemas no coração, a ansiedade. Tá? Falta de ar também. Você teve falta de ar? Sim, sim. Falta de ar também, um dos sintomas. Nosso irmão Arnoldo aqui é prova viva disso aí, né? Conseguiu vencer com a graça de Deus. A pessoa fica apreensível, certo? Fica uma pessoa apreensível, fica com medo, com angústia, inquietação. Tudo isso por causa da ansiedade. São alguns sintomas, entre outros vários sintomas aí que a pessoa tem por causa da ansiedade. Só que o interessante, o Arnoldo, que você, de primeira instância aqui, você falou sobre o que você foi fazer quando teve a ansiedade. Você foi pro Google, certo? Pro Google. Uma atitude certa ou errada? Errada, totalmente errada. Uma atitude errada que o nosso irmão Arnoldo aqui fez quando ele estava começando com esses problemas. Ele foi pro Google, tá? E depois que você foi pro Google, depois disso aí que não deu certo, você foi para o médico, certo? Aí você tomou uma atitude correta. Procurou o médico. Nós estamos aqui fazendo uma live e o nosso público-alvo aqui, a maioria é cristãos. Então nós precisamos falar isso aqui porque tem muitos cristãos que, por serem espirituais demais, acabam tendo a sua vida prejudicada. Por quê? Porque nós temos que entender que nem tudo Deus faz. Sim. Tá? Nem tudo a oração resolve. Tem coisas que é uma palavra que vai resolver. Tá entendendo? Porque aquilo que eu posso fazer, Deus não vai mover uma palha no céu para fazer por mim. Tá entendendo? Então, como nós estamos falando aqui para crentes, o Arnoldo ele foi até o médico. Para quê? Para resolver o problema. Agora tem algumas pessoas que falam: vou para a igreja, eu vou orar, vou jejuar, Deus vai me curar. Nós não estamos aqui limitando o poder de Deus. Não, nós cremos em milagres sim. Só que nós precisamos entender que tem coisas que Deus vai fazer, mas tem coisas, Arnoldo, que ele deixou para os médicos da terra fazer. É verdade. Porque se não fosse importante a medicina, Deus não iria permitir um médico escrever 2 livros da Bíblia. Lucas. Tá aí, Lucas. O Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Né? Então, se a medicina não fosse importante, você acha que Deus ia permitir Lucas escrever 2 livros? Lucas era médico. Colossenses 4,14, Paulo diz: saúda-vos a Lucas, o médico amado. Ele era médico. Tá entendendo? Então, aquilo que Deus deixou para a medicina fazer, a medicina tem que fazer. Tá? Tem pessoas que estão aí, precisam operar, fazer cirurgia, e falam: não vou fazer não, porque eu vou crer que Deus vai fazer um milagre. Deus pode fazer, nós cremos nisso. Só que Deus também está, talvez, permitindo o médico da terra de fazer uma cirurgia em você para você ser curado, para você ser liberto daquele mal. Então aqui, a igreja de Braz Bela Vista, outros amigos do Arnoldo, esteve em constante oração por ele, né?
Nós oramos aqui na igreja por ele, só que ele também fez a parte dele de procurar a medicina. Né? E aí a união, né, dos dois, no mundo espiritual, no mundo físico, Deus ouve do céu, vai lá e faz um milagre. E cura, né? Usa os médicos, usa os enfermeiros, usa os profissionais da área da saúde ali para poder tratar na causa. Né? Então, um conselho para as pessoas que estão sofrendo aí com esse problema da ansiedade é procurar um tratamento médico, certo, Arnaldo? Certinho. Né? Procurar uma ajuda médica, alguém que pode lhe aconselhar, orientar. Né? Você falou que você foi até o psiquiatra. Fui. Talvez uma outra pessoa falar, mas não estou ficando doido? Né? Ficaria bravo, né? Tem gente que acha que psiquiatra é só para louco, é só, né? para gente que está com problema mental mesmo e tá batendo cabeça na parede, está se jogando na frente de carro, mas não tem nada a ver. Psiquiatra é uma pessoa que vai te ajudar muito, muito mesmo. Sim. Pensa, porque você vai para um psicólogo, não estou falando também mal de psicólogo aqui, tenho amigos psicólogos, mas você quando você tá com um probleminha menos agudo, você pode procurar o psicólogo, ele pode te ajudar. Agora, quando o seu problema já está estagnado, ele já passou de um limite, aí você procura já logo o psiquiatra. Por quê? Porque se você procurar o psicólogo, é automático, ele vai te instruir aquilo que você deve fazer e ele vai te passar para o psiquiatra, porque é o psiquiatra que te medica. Então aí você vai ter que pagar 2 consultas, vai pagar uma consulta no psicólogo e outra consulta no psiquiatra. Então vá direto ao psiquiatra, chegue lá e conversa com ele, fala para ele o seu problema, fala que você já não está aguentando mais e é melhor você ir quando você está sentindo os sintomas ainda, não vai quando você estiver estagnado, não vai depois que o seu problema já desencadeou algo pior, vai enquanto você está sentindo esses problemas que o Alan falou aqui, que é boca seca, o coração, quando você começa a ficar nervoso, o coração começa a disparar, você começa a ficar meio atordoado, né? Os seus músculos começam a ficar muitas vezes do dia, seus músculos começam a ficar rígidos. É nesse momento que você precisa procurar um psiquiatra para não deixar acontecer o extremo, né? Deus. Exato. Umas coisas assim que, exato, igual o Alan estava comentando aqui sobre nós temos a parte espiritual, acreditamos no milagre de Deus. Mas eu vejo muitas pessoas, já vi relatos de pessoas que deixam de fazer quimioterapia, pessoas que deixam de tomar remédio, porque eles acreditam no milagre de Deus. Eu acredito no milagre de Deus, vou parar de tomar meu remédio. E acontece o pior com você. Sim. Acontece de você piorar, acontece de você ficar mal, acontece de você começar a se abater, e aí você colocar a culpa em Deus. Verdade. Aí o que acontece? Aí transfere a culpa sua por uma causa que você causou, por uma causa que você instaurou, você transmite ela para Deus. Você começa a falar que Deus não está te ouvindo, Deus não está te vendo, Deus não está se esqueceu de você. E aí, meu irmão, aí você não pode fazer isso. Verdade. Porque foi você que causou o problema. Negligência, né? Você que negligenciou. Exato. Então não transmita o problema para Deus, sendo que você causou ele. Né? Que a responsabilidade é minha. Verdade. Né? E aí nós vamos para a nossa segunda parte, que é tratando sobre o suicídio. Nós temos aí 10 minutos. Sobre o suicídio, Arnoldo, uma união aqui da ansiedade com o suicídio. 1 Pedro, né? 1 Pedro, tem até separado aqui, ó, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que é o suicídio? O suicídio, ele vem do original latim, que é o ato de matar-se, tirar a própria vida, né? A pessoa se matar, a pessoa tirar a própria vida. Só que você pega aqui falando sobre ansiedade, sobre o suicídio. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade.
Então, a minha ansiedade é para eu lançar sobre Deus e não sobre a morte. Tá entendendo? Não é para eu lançar a minha ansiedade sobre a morte, tirando a minha própria vida. É para eu lançar ela sobre Deus. A própria Bíblia nos orienta isso. Lance a tua ansiedade sobre Deus, né? Porque Ele tem cuidado de vós, né? Não fiqueis ansiosos porque o que é a vez de comer, o que é a vez de vestir, né? Diz a Bíblia. Nós precisamos acreditar em Deus, acreditar que Ele pode mudar o quadro da história, pode mudar a situação, né? E igual foi falado, com ajuda médica, também ajuda espiritual. Aí você pega sobre o suicídio, quantas pessoas que têm tirado a sua própria vida, e nós achamos interessante abordar este tema hoje, né, Arnoldo? Porque isso, eu estava estudando e eu percebi que o suicídio, tem mais pessoas morrendo por suicídio do que pela AIDS. Sim. Tá? Tem muita gente morrendo mais pelo suicídio do que pela AIDS. Verdade. Eu fui procurar hoje na internet, Alan. Sim. Fui procurar na internet e lá estava, segundo a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, Sim. agora na pandemia, né, a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. A cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida no mundo. Quer dizer, é muito pouco tempo, né? A cada 40 segundos, a cada 10, 15 passos que você dá na rua, tem uma pessoa tirando a própria vida. Cerca de 800 mil pessoas morrem por ano por suicídio. Assim, Alan, é uma coisa assim que eu estava conversando com a minha médica hoje, eu fui lá para pegar mais, conversar com ela, né? Eu gosto de bater papo com ela lá. E ela falou assim que é um assunto que muitas pessoas têm medo de falar, com medo de induzir aquele outro que está do outro lado, sim, a se suicidar. Mas isso não é, isso nós precisamos falar, que é uma doença, é um transtorno, uma síndrome oculta, que muitas pessoas elas estão vivendo um inferno na Terra, e esse inferno está levando elas a cometer o suicídio, né? E muitas pessoas acham que isso é brincadeira. O caso do suicídio é brincadeira, né? A pessoa começa, eu não estou passando bem, né? Rapaz, olha, eu estou um inferno na minha vida, olha, já me deu vontade até de tirar a vida, né? E a gente acha que é uma brincadeira, mas a gente não sabe o interior da pessoa, o que a pessoa está passando por dentro, né? Verdade. E a questão do suicídio, Arnoldo, é bom nós aplicarmos aqui, que a pessoa, ela não quer, na realidade, ela não quer se matar. Ela quer matar aquela dor que ela está sentindo. Né? Ela está passando por algum problema. Eu vi no início da pandemia de empresários que viram o seu negócio indo por água abaixo e tiraram a sua própria vida. Por quê? Preocupação, como vai pagar os funcionários? Como vai ficar a empresa? E aquela preocupação, ou seja, você acha que ele queria se matar? Não. Ele não queria, ele queria acabar com aquela dor que ele estava sentindo, né? Então, um assunto que atinge muitas pessoas, brancos, negros, né? Pequenos, grandes, pobres, ricos. Verdade. Né? Se atingisse só os pobres, os ricos não iriam tirar a sua própria vida. Tá entendendo? Então a pessoa quer tirar aquela própria dor e acaba se matando, tá? Só que, biblicamente falando, Arnoldo, o suicídio é o segundo pecado que não tem perdão. Porque quando nós estamos na terra, nós pecamos, nós nos arrependemos, Deus vai nos perdoar. Sim. Tá? Só que quando eu tiro a minha própria vida, não tem como eu me arrepender daquele pecado que eu cometi. Interessante, Arnoldo. Interessante que quem ama ao próximo não assassina. Quem ama a si mesmo não suicida. Verdade. Tá entendendo? Se eu amo o meu próximo, eu não vou matar o meu próximo. Agora, se eu amo a mim mesmo, eu não vou tirar a minha própria vida. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Deus é o dono da vida.
Ele é o que tira a vida, Ele é o que dá a vida. Então, o único que tem poder de tirar a vida é o dono da vida. Ou seja, Deus. É aquele que deu a vida. Exato. O único que tem poder para tirar a vida é aquele que deu a própria vida, a nossa própria vida. Eu gosto muito, hoje eu estava estudando no decorrer do dia, que vários homens da Bíblia, eles tiveram o mesmo problema. Sim. De ansiedade, né, preocupação, alguns tinham que conduzir um povo inteiro, né? Como Moisés, ele tinha que conduzir um povo inteiro e um povo murmurão, um povo que murmurava, um povo que nada estava bom, um povo que queria voltar para o Egito a todo momento, né? E a Bíblia, e eu fico analisando, Moisés, ele foi um líder, ele foi um juiz, ele foi um profeta, ele foi um esposo. E a Bíblia fala que ele foi um esposo. A Bíblia fala que ele era um estrategista, porque tudo que o pessoal fazia passava por ele, as estratégias de guerra. E ele foi acometido por isso, o povo murmurando. Só que em nenhum momento, Alan, ele falou de tirar a própria vida. Ele fala para Deus, ele fala: Deus, se o Senhor vai deixar todo esse cargo sobre a minha vida, me tira a vida, porque eu não vou aguentar. Então a Bíblia fala que Deus vem e fala para ele assim: ó filho, eu vou dividir o seu cargo, né? Eu vou dividir, eu vou repartir o seu cargo. Então você, meu irmão, que tem muita coisa na sua cabeça, reparte um pouco, conversa com a tua esposa, fala para ela: ó, meu amor, eu vou deixar um pouco de afazeres para você, deixar um pouco de preocupação com você, também vou ficar com um pouco de coisa de preocupação, porque tem muito homem, homem, por ele ser homem, ele não consegue dividir com a esposa, então ele abraça tudo sozinho, ele joga tudo para ele sozinho, e é nessa hora que acontece as coisas com ele também, né? Elias pede a própria morte e não morre para Deus, não é verdade? Exato. Quando ele vê que Jezabel está perseguindo ele, naquela perseguição tremenda, ele pede a própria morte. Mas ele pede para Deus tirar a vida dele. Ele não fala para Deus que ele vai tirar a própria vida. Ele pede para Deus para tirar a vida dele. E Deus faz o que para ele? Ó, filho, dorme um pouquinho, descansa, come. E meu amigo, não tem o que você fazer, volta a ser profeta. Glória a Deus. Volta a ser profeta. Jeremias também, ele amaldiçoa o dia que ele nasceu. Só que ele também não se suicida. Por tudo que estava acontecendo, pelo povo não estar dando ouvido para ele, ele não se suicida. Ele fala para Deus: se o Senhor quiser fazer, faça. Né? Davi também, quando estava sendo perseguido. Jó, para que mais do que Jó? Um homem íntegro, fiel, né? Um homem determinado, coçando com telha aquilo que estava acontecendo, Alan. E a mulher dele falou para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Como morre? Tira a sua própria vida. Por quê? Tem muita gente que fala que a mulher de Jó não tinha escrúpulo, né, por mandar ele fazer isso aí. Mas meu amigo, você imagina o sofrimento dela também. Sim. Os filhos que morreram de Jó era dela. Exato. Foi ela que pôs no mundo aqueles filhos, né? Foi ela que deu à luz aqueles filhos. Então ela também estava desesperada. Porém o problema não foi com ela. Ela não estava doente igual Jó, mas ela também estava desesperada. Ela não sabia o que ela fazia. E talvez ela não era espiritual tanto quanto Jó, não é verdade? Talvez ela não era espiritual tanto quanto ele. Então ela diz: amaldiçoa seu Deus e morre. Meu amigo, não tem mais o que você fazer. E Jó falou para ela: como diz uma louca mulher, meu Deus, eu não amaldiçoo, né? Não saí do ventre da minha mãe, nu também vou voltar. Se eu tiver se Deus quiser tirar a minha vida, Ele pode tirar, mas eu não vou me suicidar, eu não vou morrer. E por último eu vejo Jesus se angustiando naquela situação. Jesus angustiado, ele pede para Deus: se for possível, Pai, tira de mim esse cálice, né? Na outra vez que ele se angustia, ele soa
o suor dele cai como gotas de sangue no chão, angustiado, sem saber o que iria acontecer com ele, porque o pai só sabia, né? Verdade. Então ele estava angustiado, mas mesmo assim ele não tirou a própria vida, né? Então nós vemos que a angústia, ela não nos remete a tirar a nossa própria vida. A angústia, ela faz com que nós tenhamos que buscar mais a Deus, né? Se apegar mais a Deus. Não é verdade, Alan? Verdade. Ela faz com que nós abraçamos com Deus e falamos com Deus: Deus, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, e em Ti eu confiarei, né? É desse jeito. Amém. Né? O interessante você falar sobre a história de Jó. Eu te faço uma pergunta agora, Arnoldo. É fácil você fazer o velório de um filho? Não é fácil. Agora imagina de 10. Meu Deus. De uma vez só. Meu Deus. Na sala da casa de Jó, né, conjecturando aqui um exemplo, na sala da casa 10 caixões, um do lado do outro. Imagina o sofrimento daquela família. Então muitas vezes nós não sabemos o que a pessoa está passando e julgamos, ao invés de ajudar, ao invés de orientar. Verdade. Né? Então a nossa obrigação como cristão é ajudar pessoas que estão passando por esse tipo de situação. A nossa obrigação como cristão é orientar essas pessoas que estão passando por ansiedade, estão pensando em tirar a própria vida. Elas precisam de conselho, de ajuda, de oração, de um abraço, de uma orientação médica, ao invés de serem julgadas. Verdade. Né? Porque muitas vezes nós julgamos o pastor, julgamos o obreiro, julgamos as pessoas, dizendo que ele está em pecado. Né? Dizemos que está em pecado, mas aí nós não damos uma palavra. Agora uma palavra aqui para encerrar esta live, de ânimo para a tua vida, você que vai assistir essa live, você que está nos acompanhando, é que se você está vivo, é porque Deus tem um propósito na tua vida e por meio da tua vida. Então não tire a sua própria vida. Você está passando por alguma aflição, por alguma dificuldade, converse com alguém da sua confiança, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pastor, uma pessoa que você conhece, uma pessoa que tem vida com Deus, tá? Oriente-se, se converse, coloque para fora aquilo que está te perturbando, tá? Procure orientação médica, ajuda espiritual, porque eu repito, Deus tem obra na tua vida e por meio da tua vida. Amém? Amém, verdade. Deus é pastor. Para finalizar aqui o que o Alan falou, Deus é pastor, Ele te conduz a pastos verdejantes. Glória a Deus. Deus, Ele é Pai, amém? Por isso Ele te cria com tanto amor e carinho. E Deus também é Rei. Glória a Deus. Então Deus sendo Rei, meu amigo, Ele governa a tua vida. Aleluia. Não se preocupe, entregue na mão de Deus, né? Se você estiver sentindo algum problema, procure ajuda médica. Isso eu quero deixar bem enfatizado aqui. Procure ajuda médica. Vá à igreja, busque a Deus, mas procure ajuda médica. Eu conversei com a minha doutora hoje, ela me autorizou, né, a dizer o nome dela aqui e pedir para que, se vocês quiserem, não estou fazendo merchan, não estou fazendo nada, porque eu não estou ganhando nada com isso. Eu sei que ela me ajudou muito, então eu estou repassando para vocês o nome dela, para que vocês, se quiserem procurar ela algum dia, ela se chama Rafaela Engers de Oliveira Ribeiro. Ela atende ali na Cliniprev. Se você procurar ela, ela vai te dar todo o respaldo, ela vai te ajudar, ela vai te medicar. Amém? Só não deixe de buscar a Deus nesse momento. Deus não te desamparou. Isso é um problema seu psicológico, hereditário, ou é problema ambiental. Deus não te desamparou. Ele está de mão dada contigo e Ele vai continuar de mão dada contigo até o final da sua vida. Amém? Amém. Fiquem com Glória Deus. Nós amamos vocês em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe todos os irmãos. Nosso irmão José Amorim, que esteve aí presente, Deus abençoe. Nossa irmã Priscila, ela colocou aqui, ó, Deus age através da medicina. Que Deus abençoe os irmãos aí que estão nos acompanhando, participando aí
live, amém? Deus abençoe cada um que está nos assistindo, aqueles que vão assistir, que a mão do Senhor esteja sobre cada vida, Pai, livra do suicídio, livra de todo mal, livra da ansiedade, da força, graça e vigor, ó Pai. Use-os, ó Pai, para a glorificação do Teu nome nessa terra. Continua com todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, forte abraço. Fiquem com Deus. Um abraço.